Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre a entrevista que o Eduardo Tagliaferro deu à Revista Oeste. Rapaz, tem um monte de coisa nisso daí, hein? Olha que coisa impressionante. Essa entrevista caiu como uma bomba, né? Vocês sabem, o Eduardo Tagliaferro é o grande suspeito desse vazamento de dados do TSE para a Folha de São Paulo. Só que ele diz que não tem nada a ver com isso. Inclusive, na entrevista, ele é muito certo, muito seguro em falar que não tem nada a ver com isso, né? Curioso que ele fala também, ele fala que se sentiria de direita no espectro político. Olha que coisa. E ele diz que poupou muita gente nessa história, né? É o que eu falo para vocês. Lá no TSE tem um monte de gente de esquerda, é verdade. Mas tem um monte de gente de direita também lá no TSE, tá? Não acha que lá é só todo mundo de esquerda e coisa e tal. Se quisessem fazer uma fraude lá, ia ter gente de direita que ia apontar a coisa e falar, não, peraí, isso daí não pode não. Vamos entender esse caso aqui do Eduardo Tagliaferro, né, que saiu essa notícia, que olha a bomba que saiu aqui um pouco mais cedo hoje. Eu até trazei esse vídeo meu último vídeo costuma sair às 9h15, mas eu falei, não, vou esperar sair esse troço aqui para fazer esse vídeo para vocês. Olha só o que eles falaram aqui no programa da Revista Oeste, né? O repórter Edilson Salgueiro e também o jornalista independente David Agape entrevistaram o perito criminal Eduardo Tagliaferro, que ontem prestou depoimento à Polícia Federal aqui em São Paulo. Essa entrevista será publicada no site Revista Oeste dentro de instantes, mas a gente dá aqui, antecipa em primeira mão, em Oeste Sem Filtro, um trecho dessa entrevista que você depois pode conferir no nosso site. Eu vou trazer só duas perguntas para você entender aí essa conversa que os jornalistas Edilson Salgueiro e David Agape tiveram com o Eduardo Tagliaferro hoje, sexta-feira. Então, uma das perguntas foi a seguinte: por que o senhor decidiu conceder essa entrevista? E aí Tagliaferro responde: não conversei com ninguém, mas com a Revista Oeste faço questão. Sei a perseguição que vocês sofrem. Eu conheci a Revista Oeste pelo TSE. Olha a ironia da coisa, o cara conheceu a Revista Oeste ao ser chamado pelo pessoal lá do Alexandre de Moraes, investiga esse pessoal aí corrupto, não sei o que lá, esse pessoal que quer derrubar a democracia. E ele fala na entrevista, a gente vai ver daqui a pouco, que não achou nada mesmo não, ao contrário, nem palavra ácida ele achou da Revista Oeste para satisfazer a necessidade lá do Alexandre de Moraes, né? Um absurdo esse negócio. Eu falei, não vou esperar essa entrevista sair para fazer o vídeo para vocês, mesmo que saia mais tarde hoje, né? E vamos, sem mais delongas, vamos isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Homem Laranja Mal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E se você não é assinante da Revista Oeste, eu recomendo muito. Eu sou assinante deles desde o início do projeto. Muito bacana a Revista Oeste, realmente uma qualidade de mídia grande, com todo o profissionalismo de fazer notícia e coisa e tal, sem aquela lambança de ficar passando pano pro Lula, de ficar lambendo a esquerda e coisa e tal. Então eu recomendo muito a Revista Oeste, sem dúvida alguma, né? Pois bem, outra coisa curiosa, né? O cara mais eficaz que o Alexandre de Moraes tinha para procurar as coisas na rede social era de direita, meu amigo, é o que eu falo, o pessoal de esquerda, a pessoa para ser de esquerda tem que ser meio burra mesmo, né? Não tem jeito, né? Então tá aqui, ó, vamos para a entrevista dele aqui. Ele nega veementemente as acusações que teria vazado os dados de celular. Dizem que essas informações podem ter sido coletadas quando o aparelho foi apreendido pela Polícia Civil de São Paulo em 2023, ocasião que foi preso por violência doméstica, embora ele também negue esse crime, né? Como eu falei para vocês, o caso foi um disparo de arma de fogo. Ele teria atirado, né, com arma de fogo dentro de casa, e aí os vizinhos acionaram, achando que era violência doméstica e coisa e tal, mas no final das contas, segundo ele diz aqui, e inclusive ele está livre, não foi acusado de nada, o caso foi acidental, um disparo acidental de arma de fogo, né? Ele é um ex-servidor do TSE que confirma que recebia as ordens diretamente do Ayrton Vieira, nunca conversou, quer dizer, até conversou com Alexandre de Moraes, mas conversava poucas vezes, sem a ordem estar ali, né? Ou seja, as ordens que ele recebia eram do Ayrton Vieira, né? Que eu falei com o ministro 3 ou 4 vezes apenas, revela ele, né? Por que o senhor concedeu essa entrevista? Não conversei com ninguém até agora, mas com a Revista Oeste faço questão. Sei a perseguição que vocês sofrem.
conhecer a Revista Oeste pelo TSE. Olha que coisa, né? O cara foi chamado para investigar a Revista Oeste, aí olhou e falou, caramba, é uma revista legal e realmente é muito boa, a qualidade é excelente, né? Nas mensagens divulgadas digo que não encontrei nada da Revista Oeste. Sou ético. De fato, não existia nada. Tanto é que o Ayrton falou para usar a criatividade, pegue coisas mais ácidas. Nem coisas ácidas havia. O senhor vazou as mensagens para o jornalista Glenn Greenwald? Não, porque conheço Alexandre de Moraes. Trabalhei com o ministro muito tempo antes de sua entrada no tribunal, no STF, e conheço sua personalidade. Jamais teria coragem. Caramba, hein? Glenn Greenwald e Fábio Serapião, responsáveis pela série de reportagens do Procurário. Sim, recebi contato do Fábio Serapião uma vez querendo falar comigo. Não respondi. Depois recebi contato de vários jornalistas. Imagino que quando a reportagem saiu, todos os jornalistas do mundo queriam falar com ele, né? Aliás, enviei as perguntas para o STF, as perguntas que o repórter da Folha de São Paulo fez para mim. Ou seja, ele não quis nem saber disso, enviou tudo para o Xandão lá, para o STF, né? O senhor chegou a ser preso sob acusação de violência doméstica. O que aconteceu? Fui preso ilegalmente. Não havia violência doméstica. O disparo de arma foi acidental. O processo que corre no município de Caieiras trata apenas do disparo acidental de armas de fogo. Todas as testemunhas são claras. Não atirei. O laudo mostra que as minhas mãos não tinham vestígios de pólvora nem de chumbo. Ou seja, não foi nem ele, nem na mão dele que estava a arma que disparou acidentalmente, né? Foi uma armação política. Olha que coisa estranha. Ou seja, o que ele está insinuando aqui é que alguém fez uma armação para ele ser preso, né? É possível, alguém queria o acesso ao celular dele, alguém estava vigiando, né? Sabia que ele era ex-servidor do TSE e queria fazer isso. E essa pessoa seria de quem? Seria alguém contrário a Alexandre de Moraes que queria as mensagens para vazar? Ou ao contrário, seria alguém do pessoal do Alexandre de Moraes, porque ele fala que ele já estava querendo sair do TSE. Ele já estava reclamando várias vezes que queria sair do TSE. E aí você já tinha uma certa indisposição dele com o grupo do Alexandre de Moraes lá quando aconteceu a coisa toda. Ou seja, pode ser o próprio Alexandre de Moraes ou alguém do grupo dele que forçou essa barra, né? Vamos lembrar, isso aconteceu em 2023, né, lá em São Paulo. Fiquei à noite na sala inteira, em Caieiras, né, em São Paulo. Foi a saída à sede da Polícia Civil que o senhor deixou o celular? Até o momento de ir para a custódia, estava com o meu celular. Quando passei meu celular para a mão do meu compadre e desbloqueei o aparelho. A gente jamais imaginaria que pudesse haver essa palhaçada, né? E o que aconteceu depois? Eu fui para casa, não deu nem 15 minutos, uma viatura chegou na minha residência, fui conduzido sem mandado. Tem alguma coisa estranha nessa história aqui, hein? Levado para uma delegacia de Franco da Rocha, não de Caieiras, onde corria meu processo. Caramba, isso é estranho mesmo, hein? Chegando lá, o delegado virou e disse: poxa, tá todo mundo atrás desse telefone. O ministro Alexandre de Moraes ligou de Brasília pedindo o telefone. Esse telefone irá para São Paulo e de lá seguirá para Brasília. Olha que tá todo mundo preocupado com... Repara como é que pode ter sido uma armação, inclusive do Alexandre de Moraes preocupado, né? O cara pediu demissão, pediu exoneração do TSE e queriam o telefone dele a qualquer custo porque temiam que ele fizesse a liberação dos dados. Ele está dizendo que não liberou nada, né? O delegado falou que o ministro Alexandre de Moraes ligou de Brasília pedindo o telefone. Meu amigo, que coisa, hein? Como um telefone em 6 dias sai da Polícia Civil de Franco da Rocha, vai para a Polícia Federal de São Paulo, segue para Brasília, volta para São Paulo, depois retorna a Franco da Rocha. Isso aconteceu no dia 9, né, lá em maio de 2023, quando foi esse caso todo, né? Mas olha só, isso é meio que padrão, tá? A Polícia Federal usa esses malotes e coisa e tal. O meu celular, quando eu tive a minha apreensão aqui, que o pessoal veio aqui em casa, meu celular foi parar lá em Brasília. Eu tive que mandar minha advogada lá em Brasília para pegar a liberação do meu celular, que estava com eles lá. Eles mandam mesmo tudo lá para Brasília. Enfim, então nesses 6 dias, qualquer pessoa que tenha tido acesso ao telefone pode ter pego esses arquivos, com certeza. Ele tirou o bloqueio. O bloqueio é um iPhone, tá? O celular dele é um iPhone. Então, ele desbloquear o iPhone, não tem como você deixar um iPhone sem senha, tá? O iPhone exige senha, você tem que ter uma senha. O que ele pode ter feito é colocado uma senha óbvia, 00000, alguma coisa assim, e aí, ou seja, desbloqueou o celular, e a partir daí qualquer um com essa senha, que é uma senha óbvia, bloqueia, pega a informação, né?
Quando meu celular foi apreendido também pela polícia aqui no Rio, eu informei minha senha para os delegados, porque eu não queria arrumar confusão, eu não tinha nada de sensível no meu celular mesmo, não fazia diferença nenhuma, então eu informei a senha para eles lá no final das contas, né? Mas o iPhone costuma ser dos mais difíceis de você quebrar, mesmo com aqueles aplicativos israelenses de quebra. Se você tiver com um iOS atualizado, for um iPhone novo, e ele falou que era um iPhone 12 em 2023, o iPhone 12 era bem novo em 2023, podia estar com o iOS atualizado. Então, depois ele comprou um iPhone 13. Conversei com um colega, contei para um amigo que o celular estava apreendido. Ele ficou inconformado, me convenceu a irmos buscar o celular na polícia. O telefone estaria lá, disseram, né? Como um telefone foi a Brasília e voltou sem lacre, sem nada? Pode ter sido que o pessoal da polícia não mandou o celular fisicamente, extraiu os dados ali na polícia e mandou só os dados para Brasília. É uma possibilidade também, né? Aí depois, 1 ou 2 dias depois, eu fui fazer a transferência de dados do telefone. Queria apenas os dados do celular antigo. Percebi que o celular antigo estava travando. Pedi que arrumassem e me disseram que não compensaria. Imagino que ele pediu numa revenda da Apple, né? Algum lugar para consertar aquilo ali. Para me certificar que nenhuma informação seria usada, eu destruí o telefone. Eu também faço isso com todos os meus telefones velhos, eu destruo tudo. Menos os do Pokémon, porque do Pokémon meio que não tem nada, só tem joguinho de Pokémon mesmo, não faz diferença. É estranho porque no termo de liberação do telefone está explícito que a partir daquele momento eu seria responsável pelos possíveis dados sigilosos que nele continham. O telefone foi declarado como pessoal, ou seja, ele está dizendo que a coisa foi a polícia lá de São Paulo mesmo que pegou os dados, né? Enfim, em toda a investigação de caieiras, inquéritos, boletim de ocorrência, relatórios policiais, não há nada mencionado sobre o telefone, mas quem apreendeu o celular? Ou seja, foi a polícia de Franco da Rocha, olha que coisa, né? Mas realmente é uma coisa complicada isso, porque você como cidadão vai fazer o quê, né? Chega um policial de outra delegacia, exige o seu celular, você fala, não vou dar não, porra, tu tá criando confusão, né? Não é uma tentativa de usá-lo como bode expiatório? Não tenho dúvida, já vi muita gente dizendo que irão apreender meu telefone, querem destruir o que tem lá dentro, mas nem tem o material. Não queria vender meu telefone. Ali só não haviam coisas só do TSE, como documentos, fotos de crimes, fotos de processos civis, há documentos sigilosos de vários tribunais. O cara é perito, né? Ele é perito tribunal, né? Perito judicial, né? Não usei meu telefone exclusivamente para o TSE, meu telefone é pessoal, perdi tudo, né? O que o senhor suspeita? Não posso afirmar que foi alguém da Polícia Civil, não quero acusar ninguém. Eu não fui, isso eu asseguro. Qual seria o objetivo dos vazamentos? O material pode ter ido para parar na mão de alguém e podem usá-los no momento certo. Houve um boato segundo o qual eu iria tentar vender meu telefone para a revista Veja. É absurdo. Se vasculharem minha vida, verão que meu padrão de vida despencou depois que fui para Brasília. Ali não era minha fonte de renda pessoal, tenho outros negócios, nunca tive relação com política. O interessante é o seguinte, as mensagens que estão lá são de fato do meu telefone. Não tenho como negar. Se você vir todas as conversas e os áudios, dá para ver que sou cauteloso. Faço essas brincadeiras porque no ambiente de trabalho a gente brinca, não tem jeito. Sempre tive dúvidas dos procedimentos. Mas quem vai dizer não para o homem? Exatamente, essa é a pergunta, né? O senhor atuou como chefe de um dos departamentos mais importantes de inteligência. Fui chefe do departamento do TSE, coordenei também o Núcleo de Inteligência Nacional das Polícias. Integrei a Comissão de Segurança Cibernética e atuei como secretário da Comissão de Regulamentação de Redes Sociais. Caraca, é o cara que entendia desse assunto todo lá em Brasília. Como era a relação do senhor com Alexandre de Moraes? O ministro é muito blindado. É o que eu falo para vocês, cara. A esquerda montou uma blindagem, o PSDB, ele montou uma blindagem em torno dele. Por isso que ele está numa bolha tão perdida. Ele está nessa bolha reforçada por um monte de gente que está em torno dele ali, no gabinete dele ali. O cara tá perdido, bicho. O Alexandre de Moraes já tá fora da realidade. Ele já tá viajando num mundo, assim, já tá em Júpiter, já, com essa bolhazinha pequenininha que a esquerda montou em torno dele, né? Não que o cara não tenha culpa dele também, é lógico, ele tem culpa também de não estar percebendo esse truque óbvio da esquerda, né? Mas certamente é isso que está acontecendo. Então as coisas vinham, não era para mim, a assessoria monitorava de fato o que era o objetivo dela. Via tudo o que estava acontecendo, movimentação em rede social, principais alvos. Quando cheguei, os alvos já existiam e eram monitorados, apenas dei continuidade. Agora, né, enfim, aqui ó, você participava do grupo de WhatsApp dos inquéritos, eu não fazia parte. Uai, não fazia parte? Então como é que tem mensagem do grupo dos inquéritos ali? Havia um grupo só do... Ah, é porque havia um outro grupo dos inquéritos que era só do STF. Era um grupo deles, e o Alexandre de Moraes integrava esse outro grupo.
Como os relatórios eram produzidos, eu recebi o material por WhatsApp, porque o ministro era tanto do STF quanto do TSE, existia uma certa urgência e coisa e tal, o trabalho era muito rápido, o relatório da minha parte era oficial. Se havia mensagens de ódio, eu informava, se havia denúncias anônimas também, mas também houve denúncias que vinham do próprio ministro. Ele fala que tinha aqui um e-mail do TSE, havia e-mails dedicados a receber denúncias. Gosto das coisas corretas, entende? Mas não posso questionar uma coisa que não conheço, como a metodologia do tribunal. Caí de paraquedas ali dentro. Minha função era pegar o objeto e ver se era crime. Não é rito, isso não é comigo. Me formei em direito há mais de 20 anos. Ou seja, ele estava falando que seguiu aquele procedimento ali, ele suspeitava que a coisa estava errada mesmo, como obviamente qualquer um vê que estava errado, mas ele, né, o pessoal do tribunal passava as coisas para ele fazer, ele ia lá e fazia, né? O senhor recebeu alguma ordem absurda? Prefiro não... Caraca, ele recebeu ordem absurda. Lógico que ele recebeu. Se ele não tivesse recebido, qual que seria a resposta dele? Não, nunca recebi nenhuma ordem absurda. Se a resposta dele foi prefiro não responder a pergunta, é porque sim, ele recebeu ordens absurdas, né? E não quer falar sobre isso, porque ele sabe que sim encrencaria ainda mais com Alexandre de Moraes, né? Já se negou a cumprir alguma ordem? Não, porque não tinha como. Mas de coração aberto, com a consciência limpa, posso dizer que poupei muita gente. Olha só, poupei muita gente. Sei que fui e sou massacrado pela direita. No entanto, não tenho apreço nenhum por nenhum lado político. Se fosse me classificar como uma pessoa política, seria de direita, jamais de esquerda. É o que eu falo para vocês. O pessoal vem com esse negócio, não, mas se alguém lá no TSE mexer no código-fonte, cara, o código-fonte passa por um monte de inspeção lá dentro, um monte de gente olha para o código-fonte. Fraude nunca é no lugar óbvio. O lugar óbvio é sempre vigiado. Fraude é sempre nas beiradas, é sempre por fora, nas beiradinhas que acontece. E lá no TSE, o TSE, como todos os tribunais de Brasília, como todos os órgãos públicos de Brasília, eu fiz consultoria para um monte de órgão público lá em Brasília, são todos um microcosmos do Brasil como um todo. Tem bolsonarista, tem petista, tem cirista, tem gente que gosta do Ciro Gomes, tem gente de tudo quanto é jeito, é igual o Brasil, tem tudo lá, né? Então não tem como uma pessoa fazer um negócio desse lá no TSE sem atingir sem trazer a ira de outras pessoas, de outras ideologias ali dentro, né? Aqui, ó. No entanto, não tem, se fosse me classificar, classificaria como de direita, jamais de esquerda. Putz, Alexandre de Moraes ficou uma arara. E assim, evitei prejudicar muita gente. Obrigado, Eduardo Tagliaferro, por me ajudar nisso daí. Tá? Não sei se meu nome estava nisso aí, não. Mas eu sei que até aqui eu não tive nenhum grande problema com o TSE, então se foi pelo Eduardo Tagliaferro, meu agradecimento a ele. Eu falava, isso aqui não, né? Pô, beleza, bacana. Como aconteceu a tentativa de incriminar a Revista Oeste? Na verdade, não sei a intenção, não sei a origem, eu era o cozinheiro, olha lá, levanta esse material aí nas falas publicadas, né? O senhor entende o desespero das pessoas que foram perseguidas por Alexandre de Moraes? Sei que meu trabalho fez parte disso, mas não tive opção, eu era funcionário. Esse tipo de coisa de dizer que estava só seguindo ordens, mas, verdade seja dita, ele fala mais adiante aqui que ele pediu exoneração, ele queria sair de lá, né? Eu sou um cozinheiro, dono do restaurante, eu quero que você faça uma feijoada hoje, coloque beterraba na... Olha, esse tipo de coisa, essa comparação que ele fez aqui eu não gostei. Por quê, né? É aquele negócio, né? A mesma coisa que os soldados nazistas falavam, né? Não, eu estava só cumprindo ordens e coisa e tal, né? Uma coisa é você cumprir ordem de feijoada, faz uma feijoada aí, ok, né? Outra coisa diferente é cumprir ordem que ele sabia que tinha coisa errada ali, né? Enfim, o TSE e o STF acionaram o senhor para investigar os atos do 8 de janeiro. Houve um pedido do STF para a realização de um levantamento de dados dos manifestantes, ficha civil, vamos dizer assim. A equipe de investigação produziu esses documentos. Foram semanas de trabalho. Cerca de 1.500 pessoas estavam na lista. Eram as pessoas que foram presas. Caramba, olha que coisa. E você sabe que no TSE você tem o cadastro de eleitores, né, que é um cadastro bastante completo. Não sei se era isso que ele está se referindo aqui, se foi esse tipo de pesquisa que foi feito lá. Se foi esse tipo de pesquisa, totalmente ilegal. Os atos do 8 de janeiro, da julgamento do 8 de janeiro, todos nulos de pleno direito. Por quê? Porque a base de dados do TSE só pode ser usada para eleição. Não é uma base de dados que pode ser usada para investigação criminal, né? Aqui, ó. Acredito que houve tentativa de golpe no 8 de janeiro? Esse tipo de golpe, na minha concepção, é concretizado por militares. Sempre que estudei história... Cara, o cara tá muito acordado, bicho. O cara totalmente acordado.
Isso não ocorre por mão dos civis que estavam desarmados. O problema todo ali foi quebra-quebra. Invadir prédio público é errado, exatamente. É o meu ponto. O problema do 8 de janeiro foi erro da polícia. Se tivesse policiamento normal, como teve em todos os protestos que teve da direita, da esquerda, de tudo quanto é protesto que tem em Brasília, nada disso teria acontecido. Erro da Polícia Militar do Distrito Federal, do Ministério da Justiça do governo Lula, que não botou as forças especiais para fazerem segurança, e também da Polícia Judiciária, né, e da Polícia Legislativa também. O senhor recebia as ordens e repassava para sua equipe. É assim que funcionavam as investigações? Sim. O senhor chegou a realizar levantamento de contas? A quebra de sigilo e ordens de prisão não eram realizadas por mim, aconteciam pelos juízes auxiliares, né? A minha equipe apenas enviava os links, dizia quais perfis eram oficiais, quais eram pessoas físicas, quais eram de fã-clube. A determinação não é minha, né? Essa aqui é ótima. Como funcionava o núcleo de coronéis da PM? O núcleo era de inteligência. Olha, esse núcleo nunca teve muita utilidade. Serve apenas para informar. Olha, não tem barreira em estrada, não tem caminhão, não tem incêndio nas ruas. Não há setor de inteligência no Brasil. Eu concordo, esse cara entende de Brasília, realmente. Não tem. O serviço público, cara, é o que eu falo para vocês, é uma incompetência multiplicada por 1000, entendeu? Você pega uma pessoa incompetente, multiplica... É assim que é o Brasil, é assim que é o governo. Um monte de gente que ou não é competente o suficiente, ou quando é competente, sabe que é melhor não ser. Gente competente no governo se dá mal com o tempo. Olha o caso do Eduardo Tagliaferro, é um caso clássico disso daí, né? Gente que faz as coisas acontecerem no governo se dá mal. Então o pessoal prefere ficar... Mesmo quem é competente no governo prefere ficar quieto. Então o governo brasileiro é uma grande nulidade. Ninguém faz nada. Nada funciona. Tudo é incompetência, tudo é letargia, tudo fica parado, né? Aqui, ó. Como é o sentimento do senhor em relação a Alexandre de Moraes antes e depois dos diálogos? Sempre tive admiração e respeito pelo ministro. Ele é extremamente inteligente em questões relacionadas ao direito. Pode até ser. Realmente tem até alguns livros que são livros básicos de direito no Brasil, mas a verdade é que ele botou muito o pé pelas mãos nessa história toda aí da perseguição a fake news, né? Fez muita merda. É o que eu falo para vocês, a pessoa pode ser inteligente numa área e ser uma topeira completa em outra, né? Falaram que fiquei magoado com ele por causa da minha prisão. Olha só, será que ele tá falando de mim aqui? Porque eu fui uma pessoa que falei que existe a possibilidade, né, do Eduardo Tagliaferro ter entregado o celular para a Folha porque teria ficado chateado, porque, né, foi preso e ninguém lá no TSE fez nada e coisa e tal. Mas não me importei com a minha exoneração, porque não queria mais ficar por ali. Queria voltar para minha casa, para minha família. Tenho 2 filhas pequenas e sentia muita falta delas. Não é a primeira vez que eu tinha pedido exoneração. Há até uma figurinha de WhatsApp com a minha cara dizendo assim, vou pedir exoneração. Tiravam um sarro da minha cara. Olha só, vou te falar um negócio. Eu conheço muita gente. O pessoal que trabalha no governo federal vive falando, pelo menos, em pedir exoneração, porque nessa área de informática, os salários na iniciativa privada são muito melhores que os salários no governo. Então muita gente pede para sair, né, no final das contas, né? Até ontem não tinha mágoa nenhuma do ministro, mas a forma como Alexandre de Moraes está agindo comigo, sim, estou chateado, virei desafeto dele. O senhor tentou manter contrato com o ministro, não, contudo, na época da apreensão do meu telefone, informei para o gabinete do ministro sobre o que estava acontecendo. Disse mais uma vez que estava preocupado, o Alexandre de Moraes sabe de todas as coisas. Quando comecei a ler as reportagens, entrei em desespero, pensei, vão me culpar. As pessoas ali se conhecem há anos. Eu que fazia parte da equipe estou sendo investigado. O cara só cumpria ordens, é o vilão, né? As ordens vinham do Antônio Vieira, sim. E o senhor acredita que virá a seguir? Não sei nem o que tem lá. A gente tinha tanta conversa, até com amigos, não posso te dizer. O que eu não posso negar é que ali nas mensagens está a minha voz. Agora comprei um telefone novo, procurando as conversas aqui no WhatsApp. Percebo que as fotos de alguns dos meus contatos nem aparecem mais. Fui bloqueado pelos funcionários do STF, estou seguro da minha inocência. Na verdade, não estou como investigado, estou como testemunha. Estou despreocupado, não fiz nada, estou preocupado apenas com uma possível retaliação. Caramba, que coisa, meu amigo. Eu vou te falar um negócio, hein? Que entrevista bombástica ela. Pô, bacana, né? O cara me convenceu. Eu acho que ele não tem nada a ver com esse vazamento, não, né? Agora, essa questão da polícia querer o celular dele e não ser da mesma delegacia que ele foi preso, supostamente, né, pelo disparo de arma de fogo e coisa e tal, é muito estranha essa história, né? Caramba! Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.